Olá, você que acompanha toda semana o nosso Diálogo Espírita. E começamos o programa de hoje falando sobre os grupos de estudos nas instituições espíritas. Quais são, como funcionam, para que servem, quem pode participar. Quem sabe, com essas informações, vocês também não se sintam motivados a procurar conhecer um pouco melhor realmente o que é o Espiritismo. A seguir, o Espiritismo Responde e as razões dos fatos, comentarei sobre a internação compulsória de dependentes químicos. Realização da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita está no ar. Amigo do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje vai falar sobre os estudos que são realizados nas casas espíritas. Porque nós falamos aí já em outras ocasiões que o Espiritismo é mais do que apenas, ou possui mais do que um aspecto que seria o religioso. O Espiritismo vai bem mais além disso. Tem um aspecto científico e filosófico. Ora, não se pode estudar filosofia, nem alguma coisa científica mesmo, que seja atinente à doutrina espírita, olhando só pelo prisma da religião. Então, nós estamos aqui na companhia, eu estou na companhia do Joilson Mendes, do Gilberto Tomasi. Joilson, na abertura do programa eu falei sobre que a gente ia dissecar, né? O que são esses estudos, como eles são, quais são algumas denominações, para que eles servem e como funciona e para quem que pode participar. Gostaria que você fizesse essa introdução do tema. Esses cursos que as casas espíritas oferecem nem sempre segue aquela mesma regra todas as casas espíritas. Então, basicamente, nós temos o programa básico de estudo da doutrina espírita, que é o PBDE. Esse curso ele dura em torno aí de um ano e meio, 2 às vezes, que é a parte básica que a pessoa que não conhece sobre a doutrina espírita, ela chega na casa, então ela vai aprender a respeito desse curso. Depois existe o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse sim já é um curso mais aprofundado. São 3 apostilas da Federação Espírita Brasileira, que são estudos mais detalhados, mais aprofundados. Vão estudar muito do que se estudou no PBDE, porém com mais profundidade. E por fim tem o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica, que vai tratar especificamente da parte da mediunidade. Porém, para estudar a mediunidade, a pessoa tem que ter essa base do que é a doutrina espírita, de como que ela surgiu, o que é o perispírito, como que funciona. Então são, digamos assim, as gradações dos diversos cursos. Embora, como eu falei, nem todas as casas seguem essa linha, tem casas que têm, de início, ali em torno de 3 a 6 meses, um grupo de acolhimento, onde a pessoa primeiro vai passar ali alguns meses estudando sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, antes até de entrar no programa básico da doutrina espírita. E na casa que eu frequento, inclusive, nós temos também um outro curso, né? Não chega a ser um curso, mas mais um estudo, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí esse você não precisa ter conhecimento prévio da doutrina espírita. Você chega e começa a frequentar o grupo de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Existem cursos de obras, como ele falou, o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, se estuda às vezes metodicamente do começo ao fim, e é bastante coisa, são 1019 questões, e não é questão de ler, é estudar às vezes 3, 4 questões por noite. Normalmente é um estudo semanal, né, uma noite por semana. Agora, Gilberto, qual a importância do estudo? Porque a gente vê, muita gente sabe, já ouviu falar do Espiritismo, reencarnação, Deus, mediunidade, mas isso é muito pouco, realmente para ter uma compreensão, ainda que seja mínima,
E Kardec enfatizava a necessidade que não se forma um verdadeiro espírita, não dá para saber aprender espiritismo lendo um livro em poucas semanas. É trabalhoso, mas é muito gratificante. Então, qual a importância do estudo espírita, que vai muito além de assistir uma palestra, eventualmente, ou assistir um programa como o nosso aqui? Olá, Wilson, Joilson, prezados amigos. Isso é verdade. Algumas pessoas entendem que, lendo algumas obras da literatura espírita, já estão aptos a conhecer a filosofia da doutrina. Ajuda, mas não é bem assim. Porque a formação da educação moral e espiritual do homem é que você vai aprender na casa espírita com base nos estudos que o Joilson acabou de falar. Então, é uma coisa que você vai saber, aprender, porque a maioria das pessoas que não são espíritas tem uma visão diferente do que nós estamos fazendo aqui. Não sabe exatamente de onde eu vim, qual o fim, qual o objetivo, para onde eu vou. E no estudo da doutrina espírita, nós vamos aprender isso. Então, há uma profundidade bem maior do que aquela que se imagina. Não é sentar lá, ninguém vai te dar prova para fazer, ninguém vai te exigir nada, mas há necessidade. E nós não podemos aqui esquecer também, nesse sentido de estudo, Wilson, que para nós espíritas, o Espírito da Verdade já disse: amai-vos uns aos outros, o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Há necessidade do estudo em qualquer circunstância, mas como estamos falando da doutrina espírita, você vai realmente saber e ter conhecimento e a profundidade da questão da educação moral e espiritual do homem aqui encarnado na Terra. E o que você comentou, Gilberto, a respeito que a gente não aprende doutrina espírita apenas lendo um livro, né? O autodidata. Claro que ele vai aprender, vai ter uma noção, vai ter mais facilidade de compreensão, mas o que nós observamos nos nossos cursos, quando chega uma pessoa assim, a gente pergunta: mas você conhece a doutrina espírita? Não, eu conheço, eu já li bastante sobre a doutrina espírita. E ao longo das aulas, a pessoa ela começa a identificar que ela não sabia tanto quanto ela acha que sabia. Porque no grupo nós temos a oportunidade de ouvir o comentário de várias pessoas, de outras pessoas que também já trilharam esse caminho, já estudaram mais profundamente a doutrina espírita, e a pessoa então ela passa a ter uma compreensão diferenciada do que é a doutrina espírita. E ela fala assim: poxa, eu achei que eu sabia um pouco sobre a doutrina espírita e eu vi que eu não sei nada. Então aí a gente vê a importância desses estudos, a importância da pessoa estar participando de um grupo de estudos. A gente mesmo nós, veteranos aí, com seus 30, 40 anos, alguns já de espíritos de berço, e nós temos as nossas limitações, ninguém sabe tudo, nós estamos num permanente aprendizado, nós sempre estamos estudando. Mesmo quando a gente vem para cá, a gente não vem confiando só naquilo que tem na memória, naquilo que acha que é, porque a gente está adaptando certos conhecimentos a determinado tema. Então, a gente tem que sempre estar recapitulando, sempre reciclando, sempre procurando outras informações, contextualizando aquilo que a gente lê. Porque, voltando ao Livro dos Espíritos, Wilson Gilberto, essas 1019 questões, que na verdade desdobradas da 1212, elas, por mais metódico, por mais sistematizado, por mais didático que Allan Kardec tenha colocado, não há como evitar que de vez em quando você tenha que consultar ela em partes diferentes para compreender determinado tema. Você falou de perispírito. Perispírito não está contido em 1, 2 ou 5 questões do Livro dos Espíritos. Ele está em capítulos diferentes e a pessoa se apega, isso a gente infelizmente percebe dentro do... Você falou ali de pessoa que pensa que sabe muito, né? E que ela se limita demais ao momento, a uma determinada questão, cria chavões, quase que dogmatiza em cima de certas coisas. Não tem a capacidade ainda, o discernimento de juntar as peças. Então isso é fundamental, mesmo para as pessoas veteranas no Espiritismo, nós estamos sempre estudando. E o importante, como você falou, né, Wilson, além de estudar, é se debruçar em saber exatamente o que aquilo está querendo dizer, porque ler o Livro dos Espíritos da primeira à última, imaginar que entendeu, não, isso é fácil. É muito fácil. Como você falou, às vezes tem que, conversava com o juiz sobre isso outro dia, tem que saber contextualizar algumas situações que lá se encontram, tem que analisar, observar. Eu tenho tomado esse cuidado ultimamente de me debruçar nisso.
leio, releio, penso, analiso quando isso foi dito pelos espíritos há 160 anos atrás, de que forma eu posso absorver isso hoje, e a casa espírita vai te mostrar de que forma você pode fazer, né? Então isso que é importante. Joilson, outro aspecto que eu vejo de relevante importância nos estudos é o fato de, em termos de mediunidade nem se discute, porque mediunidade já se desaconselha de início que a pessoa pratique sozinho, de maneira isolada. Há vários inconvenientes que a gente não vai discutir agora aqui. Mas mesmo do restante, há aquele aspecto de socialização da pessoa, né? Ela, quando procura a casa espírita, torna-se componente de um grupo de estudo, ela cria amizades, ela conhece mais, ela passa a ver a interpretação, a opinião das outras pessoas sobre determinado tema, e isso também vai abrir oportunidades para a aplicação prática dela. Porque quando você assiste apenas pela internet, ou pela televisão, ou lê livros, pode te ajudar alguma coisa para a tua compreensão, mas o Espiritismo não se resume nisso. A gente fala muito que fora da caridade não há salvação. Qual é a caridade que você é capaz de fazer sozinho, isolado? E isso é tão importante, isso que você está comentando, porque a gente percebe também que as pessoas chegam muitas vezes fragilizadas. Às vezes porque perdeu um ente querido que desencarnou, está passando por um momento difícil na vida. E ali no grupo ela começa a estudar a doutrina espírita e ela começa então a compreender o porquê que certas coisas acontecem com ela. E essa socialização, às vezes no próprio grupo ali, o pessoal está sempre se reunindo, às vezes se reúne na casa de um, na casa de outro, e a conversa é sempre essa conversa saudável, que é em torno da doutrina espírita. E muitas vezes, desses grupos de estudos, surgem grupos de atividade social. Por exemplo, há grupos, pessoas que se reúnem de repente para fazer a entrega da sopa, né? Outros vão entregar lanche no sábado à noite para os moradores de rua. Então a gente vê que isso aí também ajuda a pessoa nesse desenvolvimento. E tem o próprio trabalho de assistência e promoção social, mas a pessoa às vezes ela acaba encontrando oportunidade de se sentir útil também. Às vezes a pessoa com um problema grave de depressão, porque ela não consegue um lugar onde ela seja bem aceita, ela não consegue ter essa interatividade com outras pessoas, etc. E a casa espírita, o ideal pelo menos é que funcione assim, que as pessoas não fiquem só sentadinhas lá assistindo a palestra ou a estudo e vá embora. É que ela participe, que ela seja um agente participativo de todas as atividades da casa. Então ela vai procurar um lugar, vai conversar com as pessoas, com as lideranças, com os dirigentes, para ver qual o perfil dela, onde é que ela vai se encaixar melhor. Né? Então uns vão servir a aguinha fluidificada na hora do passe, outro vai ser passista, outro vai fazer um curso que é uma espécie de especialização para se tornar evangelizador ou evangelizador, palestrante, palestras, né? isso. Então é um campo imenso de trabalho dentro das casas espíritas, e isso é altamente positivo. O Gilson colocou aqui que às vezes as pessoas chegam à casa espírita precisando urgente de alguma coisa que supra alguma necessidade sua. E é bom dizer a essas pessoas, então, que ao chegar a uma casa espírita, que pode ser considerado como uma escola, segundo o Deolindo Amorim, vão encontrar lá, aspas, um professor, que é a pessoa responsável pelo atendimento fraterno, que vai lhe dar as boas-vindas e já dar um enfoque primeiro naquele problema que você está tendo, para que você não saia com a sensação de que foi do lugar errado. Vim aqui para ver alguma coisa e não consegui, né? Então, pode ficar tranquila, se você tiver algum problema, vai ser bem recebido, vão te escutar, vão te orientar para que você frequente a casa e saia de lá bem melhor do que entrou. E até o que nós conversávamos em off aqui, né, Gilberto, que você relatou, que há pessoas que às vezes vão à casa espírita assistir a palestra, aí chega lá, pega um palestrante que está falando do espiritismo, mas no nível científico. Exatamente. Né? Às vezes está lá em cima no nível e a pessoa sai de lá sem compreender nada. Então, por isso a importância dela buscar esse atendimento fraterno que você falou e procurar esclarecer as suas dúvidas primeiras. Porque nem sempre a palestra vai trazer. E a importância da pessoa ir, procure uma casa espírita próxima à sua casa, procure se informar aonde os cursos que tem, quais os dias, os horários. Procure se encaixar dentro de um grupo de estudos desses, que com certeza vai te fazer muito bem. Para encerrar, a gente gostaria de lembrar que, para quem tiver dificuldade, né,
às vezes não tem um centro espírita muito próximo da sua casa, ou às vezes já experimentou, tem direito de não gostar por algum motivo, talvez, enfim. No site da Federação Espírita do Paraná existe uma relação completa de todos os centros espíritas do Paraná inteiro, não só de Curitiba, região metropolitana. É só dar uma navegadinha lá que as pessoas se localizam. Endereço completo, às vezes até com os dias e horários de funcionamento. Só para encerrar, Wilson, por favor, você que vai à Casa Espírita a primeira vez, a segunda, pensa em desistir, pode até desistir, mas volta. Aconteceu isso comigo. Comecei a frequentar a casa, desisti, abandonei, mas não parava de pensar naquilo. Quando eu voltei, fui muito bem recebido e estamos estudando até hoje. E mais um arrematezinho só. É bom a gente frisar que esses estudos não precisa pagar nada. Às vezes preenche um formulário, uma inscriçãozinha, e ninguém vai ficar cobrando depois. O ideal é que a pessoa tenha um pouquinho de força de vontade e realmente continue e termine, conclua o curso. Mas se não conseguir, se quiser ir embora e não continuar, ninguém vai ficar telefonando para sua casa, cobrando, venha, tem que vir, ameaçando. Não, isso não existe em espiritismo. O livre-arbítrio é soberano. Ponto final. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde, temos a seguinte questão. Meu irmão fez uma coisa muito grave para mim que não consigo perdoar. Não falo com ele há anos. Minha mãe fica muito triste e insiste para voltarmos a nos falar. Mas só eu sei o que ele fez. Foi muito sério. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar essa situação com a minha mãe? Interessante. E a gente pode iniciar a resposta dessa pergunta com uma história parecida até. Tinha uma família, pai, mãe, filho e filha. O pai desencarna, o pai falece, aí fica o filho, a filha e a mãe. E fica um seguro de R$80 mil. E o que fazer agora com esse seguro? A mãe tinha o sonho da casa própria. Nunca tiveram uma casa em seu nome, ou moraram de aluguel ou de favor. A filha, ela queria utilizar o dinheiro para realizar o sonho dela, cursar uma faculdade. Ela queria ser médica. E o filho já tinha um projeto mais ambicioso. Queria abrir uma sociedade com um amigo. E começaram a discutir com quem ficaria o dinheiro, já que esses R$80 mil não daria para dividir entre os 3. Daria para fazer apenas uma das coisas. E o dinheiro ficou com o filho. E o filho foi abrir a sociedade com o amigo. Só que o tal amigo não era tão amigo assim. Porque esse amigo foge da cidade com todo o dinheiro. Os R$80 mil evaporaram, sumiram. E esse filho é forçado a voltar para casa e contar para a mãe o que aconteceu. Esse irmão é forçado a voltar para casa e contar para a irmã o que aconteceu. Como vocês receberiam um filho nessa condição? Como vocês receberiam um irmão nessa condição? A irmã xinga ele de tudo que é nome. E quando ela para um pouquinho, a mãe interrompe ela e diz: Filha, achei que tivesse ensinado você a amar o seu irmão.
Amar o meu irmão? Não restou nada nele para eu amar. E a mãe diz, filha, se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada. Sempre resta alguma coisa para a gente amar. Filha, quando você acha que é tempo de amar as pessoas com mais intensidade? No momento que é conveniente para você? No momento que as pessoas estão fazendo coisas boas para você? No momento que você está ali gostando de estar perto delas? Aí é muito fácil, é muito conveniente. Vamos frisar. Todo momento é momento para a gente amar. Mas quando que as pessoas mais precisam? Elas mais precisam do amor quando elas menos merecem. As pessoas mais precisam do perdão quando elas menos merecem o nosso perdão, quando elas menos fazem por merecer. Amar as pessoas que nos fazem o bem é muito fácil. O desafio é amar as pessoas que não nos fazem o bem. E muitas vezes a gente tenta se aproximar das pessoas e as pessoas não nos querem por perto. E aí como que a gente faz? A gente pode orar por essas pessoas que não nos querem por perto. E devagarzinho essas pessoas vão cedendo, vão abrindo o caminho para a gente poder chegar diante delas e reatarmos antigos laços desfeitos. E uma questão importante para a gente refletir, se duas pessoas estão brigadas, qual que é a mais evoluída? É aquela que der o primeiro passo rumo à reconciliação. Que sejamos nós, então, em qualquer briga que nós tivermos, a dar o primeiro passo nesse sentido. Que nós estendamos a nossa mão para o próximo, que nós possamos abrir os nossos braços, esperando que a outra pessoa também venha e aí nós possamos nos abraçar novamente. Porque nós devemos deixar as mágoas de lado, isso só faz mal para a gente. Então, pensando em fazer bem não só para sua mãe, telespectador que enviou a pergunta, mas para você também, para o seu irmão, para todos os relacionados nesse contexto. Que cada um de nós agora possamos sempre dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Continue mandando suas questões para adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos. Há um mês atrás, nós tivemos aqui uma entrevista com a psicóloga Marlene Sperandil, que fez a divulgação de um congresso sobre dependência química à luz da espiritualidade que ocorreu na semana passada. Na ocasião, eu conversei com ela sobre esse gravíssimo problema da atualidade e citei as cracolândias das nossas grandes cidades. Pois bem, hoje está havendo uma grande polêmica em São Paulo com o prefeito e sua equipe de um lado e com outras autoridades e defensoras dos direitos humanos do outro, em relação se é viável, recomendável a internação compulsória de dependentes químicos, contra a sua vontade. O que eu vou dizer aqui é uma opinião pessoal, não é da doutrina espírita. Gente, nós temos o livre-arbítrio. E isso é direito de escolha, a liberdade de nós tomarmos as nossas próprias decisões. Visto como algo da maior importância. Mas eu só chamo a atenção aqui de um pequeno trechinho da questão 847 do Livro dos Espíritos. Diz ali, alguém cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento e, desde logo, não tem liberdade. Mais liberdade. Pronto. Se o livre-arbítrio está prejudicado, se falta discernimento mental, capacidade de juízo para a pessoa tomar as suas próprias decisões, nós temos não só o dever de cidadão, mas o dever de pessoas de bem, de fazer a caridade e de tentar salvá-lo do naufrágio
que a sua vida está correndo perigo. Na última edição do jornal Comunicação Espírita, da de Paraná, que promove também este programa, nós colocamos uma matéria de capa, vocês podem ver aqui, ó, 37,6 milhões de pessoas no Brasil, segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, consomem entorpecentes. E classificamos esse problema como uma calamidade pública, pesadelo social e portas escancaradas aos espíritos trevosos. Mais adiante, nós colocamos o seguinte: não podemos fechar os olhos para problemas de tamanha gravidade, causa da propagação de doenças, incremento de criminalidade, desagregação familiar e perniciosos desequilíbrios espirituais. Cenários dantescos, como a Cracolândia em São Paulo, e que se repetem especialmente nas nossas grandes cidades, causam pavor e vergonha pelo descaso e incompetência das autoridades públicas e da indiferença da sociedade em geral, mas constituem apenas uma das terríveis facetas do problema. Não vemos, até que ocorra na nossa própria família, o que ocorre nos lares fustigados por essa catástrofe física, mental e moral. Quanta dor e sofrimento, quanta violência, quanta insanidade e morte. Aqui em Curitiba, nós também temos as nossas pequenas cracolândias. E elas estão aí nas nossas praças, sob as marquises, nas esquinas, nas portas dos colégios. E nós temos que tomar providência, nós temos que ser participativos na solução deste problema. Nós temos que desmontar, né? E em caso específico de São Paulo, pessoalmente, eu vejo com bons olhos o que a prefeitura está tentando fazer, porque, por enquanto, ela só deslocou aquele verdadeiro inferno a céu aberto de um lugar para outro, mas está tentando tomar outras medidas. E, às vezes, impedida por algumas pessoas dessas, que joga no time dos defensores dos direitos individuais, de direito de livre escolha, quando a pessoa não tem mais essa capacidade ou ela está seriamente comprometida. Os vícios das drogas representam um mal extremo individual que afeta a saúde física, mental, mas também um problema social, moral e espiritual, porque não se resume aos males que vão incorrer nesta pessoa, no viciado, apenas nesta encarnação. Nós temos que ver, do ponto de vista espiritual, o quanto isso vai repercutir. Vai atingir esse espírito depois de desencarnado, lhe trazendo muitas aflições, desequilíbrios no plano espiritual, e quando ele reencarnar, ele ainda vai trazer os efeitos retardados deste problema. Então aqui, para finalizar, eu apenas dirijo uma pergunta, ou duas, para você que acha que as internações compulsórias não devem ser praticadas, que deve ser respeitado o direito de escolha dessas pessoas. Quando você fica sabendo, quando você vê que um homem está agredindo a sua companheira dentro da casa, no vizinho, uma situação qualquer, você faz o quê? Você acha, daquela teoria de que entre briga de marido e mulher não se põe a colher? Ou você vai tomar alguma providência? Hoje em dia, aqui no Brasil, está mudando bastante este conceito e esse tipo de atitude. Quando o indivíduo está na iminência de praticar suicídio, você vai ficar de braços cruzados só porque isso é vontade dele? Será que ele está com a razão no lugar para tomar essa decisão e você não vai tomar nenhuma atitude? Então, nós temos que parar com a hipocrisia de ficar achando que tudo é livre-arbítrio. Nós, espíritas, claro, também, como disse, respeitamos essa decisão própria, a capacidade de escolha do indivíduo, quando o indivíduo está desfrutando, está no pleno exercício de suas faculdades mentais para tomar as decisões. Mas nesses casos, não. Então, é uma coisa para se pensar. Nós estamos todos envolvidos, estamos num barco só, mais diretamente ou não, mas esse é o problema que nos afeta a todos, com vizinhos, com amigos, com filhos, com netos, com parentes, enfim, uma situação que, repito, todos nós estamos envolvidos, é para se pensar.
Nosso programa de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Muita paz a todos. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066.